Então, pessoal, vamos começar a nossa live de hoje e a gente vai falar sobre o processo de filmagem, que é a execução do nosso roteiro. Então, a gente teve um trabalho forte aí de pré-produção junto com o cliente, conforme eu expliquei na live passada. Então, teve todo aquele processo de brainstorm, a gente fez o processo de pesquisa, entrou no site do cliente, entrou no site dos concorrentes do cliente e a gente foi entender cada produto que ele oferece, o público-alvo, e aí a gente conseguiu elaborar uma campanha que se chamou, né, que vocês puderam ver o vídeo, para todas as suas versões. Então, Body Pharma para todas as suas versões. E a gente conseguiu ali no processo de storytelling fazer a gravação do roteiro, na execução do roteiro. Então vamos lá, aqui no YouTube o pessoal tá vendo, temos aqui a primeira cena, é o interior, ela acordando, desligando o despertador, a gente fez essa cena. A segunda cena foi a modelo colocando o adoçante no café, mexendo, depois eu vou mostrar detalhadamente para vocês. E depois ela vai praticar a corrida, depois ela vai surfar, depois ela vai praticar yoga. E cada elemento desse foi interessante porque mostrou uma versão. Então era isso que a gente queria apresentar com o nosso roteiro. A primeira coisa que eu faço é organizar ali no celular a configuração que eu vou utilizar. Então, eu vou filmar, normalmente eu filmo em 4K, tá? Os celulares aí mais modernos, acho que o do iPhone 8 para cá, o Samsung também tem 4K. E aí eu tô até com o celular aqui, para você que não... Eu não tenho um Android aqui, né? Eu tenho um iPhone aqui. E aí você consegue, lá nas configurações, vou tentar mostrar aqui para vocês. Peraí. Você vai lá em câmera, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas enfim, você vai lá nas configurações, vai em câmera, e aí você vai lá, gravar vídeo. Vai ter várias configurações, 1080p a 30 frames, 1080p a 60 frames, vai ter os mais modernos, vai ter 4K. Então, o que eu utilizo? Sempre 4K, 24 frames. Por que eu utilizo 24 frames? É como se fosse 24 fotos por segundo, porque ele dá um blur mais natural para a cena, né? É como os seus olhos enxergam, então por isso que eu gosto de trabalhar com 24 frames. E algumas cenas exclusivas que eu fiz aqui, eu gravei em 240 frames, utilizando o iPhone. Por quê? Porque a gente conseguiu fazer uma cena com slow motion, né? Do produto caindo e tudo mais, que eu vou explicar detalhadamente para vocês futuramente aí nessa live de hoje. Então a gente foi lá na câmera do celular, setamos para 4K e tudo mais. Você vai, se você tiver algum acesso a algum aplicativo, por exemplo, eu utilizo muito o Adobe Premiere Rush, porque eu sou cliente da Adobe e eu tenho, não preciso pagar para utilizar o Adobe Premiere Rush, e ele dá uma câmera para vocês com mais recursos. Ou seja, você na sua câmera do seu celular, você consegue controlar a exposição, controlar a temperatura de cor, a velocidade. Isso são o foco, isso são recursos interessantes para quem quer trabalhar com uma forma mais profissional, tá? Mas nesse caso dessa campanha, eu gravei com a câmera normal do iPhone, não utilizei o aplicativo, até mesmo para aproximar e para vocês entenderem que é possível fazer só com o celular na mão, tá? É lógico que você vai ter que tomar muito mais cuidado com algumas limitações que um foco automático oferece, que uma mudança de temperatura oferece, tá bom? Então, a princípio, nessa gravação eu usei só a câmera normal do iPhone, setei o celular para 24 frames, em algumas ocasiões específicas eu fiz em slow motion. Lembrando que o slow motion do iPhone não faz 4K, então você já vai ter uma discrepância de resolução. Então, às vezes você quer manter só a resolução boa no filme, quando você faz no slow motion, ele dá uma quedinha e você vai ter que melhorar bem a luz para conseguir se equiparar com o 4K. Então, quando você trabalha com um celular, com a câmera normal, então é importante você ficar ligado em algumas questões, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou botar aqui a primeira cena, que é a cena da corrida. Já está começando aqui? Quem está no YouTube, pessoal, vocês que estão aí no Instagram, corre lá para o YouTube,
que aí vocês vão ter acesso ao que eu estou mostrando aqui na tela do computador, beleza? Então, nós temos aqui esse plano que eu fiz de forma aberta para mostrar o ambiente como um todo. O interessante, galera, que vocês podem ver aí, que eu estou fazendo a movimentação de câmera, né, e a angulação que eu estou pegando, é interessante você gravar várias vezes a mesma cena, porque aí vão parecer que tiveram várias câmeras te gravando. Isso melhora muito na questão da edição, né? Você vai ter vários cortes diferenciados para mostrar a mesma cena. Então, se você gravar só uma vez uma cena, você vai ter só um ângulo. Então você pode ver aí a minha movimentação de câmera, eu girando ela. Olha o meu caminhar. Isso faz toda a diferença na hora da filmagem. Você, para não tremer, o trabalho de perna é o principal. Porque o braço você pode até deixar parado, mas você caminhar com uma técnica suave, igual um ninja, isso faz a diferença para deixar a imagem estável. Então, vocês viram um vídeo lá no meu feed, né? Então, olha essa cena agora que está passando, eu correndo de costas filmando ela. Se você for ver na filmagem como é que ficou, eu não usei estabilizador de edição, não fiz nada, eu botei a imagem como ela é. Isso tudo por causa do meu andar, tá? Então, é interessante você caminhar de forma leve quando você for segurar o celular. E muitas vezes, depois eu vou mostrar nas filmagens de produtos, tudo que eu fiz, a movimentação é só do quadril. Você não tem, da perna e do quadril, você não tem que ficar mexendo muito a mão, tá? Isso tudo você consegue com esse tipo de estabilização. Então aqui, ó, eu tô girando ela, mostrando ela chacoalhando o Whey Protein, tô aproximando. Então, interessante não é você ficar só parado. Então você tem que ter vários ângulos. Aproxima, afasta, roda ela, filma de baixo para cima, né? Faz uns takes de close, aberto, fechado, que vocês vão ver aí na imagem. Eu afastei e peguei o plano geral, que é o começo do vídeo, né? Eu consegui enquadrar também o sol entre os braços dela. Então, você tem que ficar esperto quando você estiver gravando os elementos que o cenário te oferece, né? A natureza por si ela é linda. Então, você tem que aproveitar isso. O flare que dá na imagem é algo sensacional. Então, se eu filmasse essa cena aí mais tarde, já não ia dar esse efeito. Então, outra coisa para vocês se preocuparem é a hora da gravação. Então, procurem gravar cedo da manhã. A gente gravou essas cenas, foi 7 horas da manhã, porque o sol está ali ainda com a luz difusa, dá essa luz bonita. Se você gravar meio-dia, você não vai conseguir a estética cinematográfica que você precisa para o seu filme. Então grava ou de manhã bem cedo, ou final de tarde, para você tiver essa luz aí. Pessoal que está entrando aí no Instagram, tudo bem? A gente tá lá no YouTube, o link está na minha bio, tá? Vocês podem seguir para lá, tá fixado aqui. E aí vocês vão ver as imagens que eu tô passando aqui, tá bom? A gente vai fazer agora, vai mostrar para vocês a cena lá do surf. Você vê que a luz ainda, ó, a minha sombra tá causando ainda uma sombra grande. Pra vocês verem que a luz ainda o sol tá nascendo, né? Acabou de nascer. E aí dá esse aspecto da filmagem, uma luz difusa, não fica uma luz dura. E aí eu tô fazendo a movimentação, eu repeti algumas vezes ela colocando a prancha, ela seguindo pro mar, né? Eu aproximando, acompanhando o movimento dela. Eu vou falar muito disso nessa live, que é vocês planejarem, ensaiarem o take antes de gravar. Porque quando você ensaia o take, a modelo já vai saber o que você vai fazer, né? E ela vai acompanhar a sua movimentação, e você vai acompanhar ela. Então, é importante, você ensaia antes, né? Faz um teste antes, e aí acompanha a movimentação. Isso dá mais fluidez, né? Eu fiz bastante isso nesse filme, né? Nessa campanha. Eu gravei a movimentação dos objetos, acompanhando, como se fosse seguindo. Isso se chama B-roll, né? Você consegue fazer umas imagens de transição, aproveitando uma imagem e já pensando na sequência, você faz essa transição já na câmera, né? Ela sai, se você emendar os vídeos, já vira uma transição. E é isso que a gente trabalha muito. Então, se preocupar com isso. Voltando um pouquinho para o celular, eu vou mostrar para vocês como que eu seguro o celular para poder gravar, tá? Você pode gravar ou com o celular em pé ou deitado, tá? Então,
Deitado, eu seguro dessa forma, com os 3 dedos aqui, e muitas das vezes, o que eu faço? Eu seguro com as 2 mãos. Isso dá uma estabilidade muito boa. Então você consegue aproximar, consegue afastar, consegue fazer rodando só com o braço, né? Se quiser fazer uma cena rodando. E se você for fazer uma campanha que só vai para Instagram, para IGTV, que seja, você pode gravar com ele em pé, né? Que aí eu seguro dessa forma, seguro quase sempre com as 2 mãos, principalmente quando eu estou correndo, tal, ou estou andando, tá? E às vezes eu trabalho com ele de forma invertida, porque aí você ganha um espaço de chão para filmar alguns objetos. Quando você filma de baixo para cima, né, e você inverte ainda a câmera do celular, se você colocar um produto aqui, você vai deixar o produto mais imponente, né? É igual a linguagem do cinema, quando você filma de baixo para cima, né, coloca a câmera no chão e a pessoa em pé, a pessoa fica mais poderosa, fica maior. Então funciona assim também com o produto. Então você inverte o celular, coloca o celular bem apoiado rente à superfície, né, aqui eu vou mostrar perto para vocês. E se o produto estiver aqui, ele vai ficar mais imponente. Isso é interessante para gravar produtos. Vamos lá? Então aqui ó, a gente vai para a próxima cena. A cena do yoga, qual foi ali a sacada, né? Tava entrando uma luz pela janela. E isso que vocês têm que observar. Então, quando você for gravar um vídeo, seja para o que for, você tem que observar a luz. Porque a iluminação é o que vai fazer a diferença no seu vídeo, né? Então a luz entrando pela janela, esse sol entrando pela janela, deu toda essa pegada de zen, né, de contato com a natureza, tudo que o yoga promove, né, esse relaxamento e tudo mais. Como eu gravei em 4K, eu consigo dar o zoom ali até de 4 vezes na mão, sem perder qualidade nenhuma na edição. Então isso que é interessante você gravar em 4K, porque você tem muita mais margem para você reenquadrar o seu frame. A cena aqui do café, por exemplo, eu acompanhei a mão dela até a cafeteira, depois acompanhei a mão dela indo até o café caindo. Isso tudo são sequências de movimentos que vão deixar o seu vídeo mais atrativo. Então, você tem que ter a cabeça na hora, né, da composição, né, a composição que você quer fazer no seu filme. Não adianta você somente apertar o REC e vou gravar ela colocando o café. Então você tem que planejar o in e o out, aonde você vai começar o seu movimento, aonde você vai terminar, o que você quer ali exaltar no momento. Quer exaltar a marca, quer exaltar o produto caindo no café, então quero dar foco na marca, enfim, é importante você pensar nesses detalhes também. O celular, ele tem vou mostrar aqui para vocês. Você coloca, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, lá nas configurações de qualquer celular você consegue colocar o modo grade, né, que são as linhas, viram como se fosse um jogo da velha. Isso, tanto você trabalhando horizontalmente e verticalmente, não serve só para você perceber que a imagem está retinha. E esses pontos de interseção do jogo da velha são os melhores locais para você posicionar a sua imagem, né, na hora que você está fazendo a sua composição. Tá? Isso se chama, na fotografia, na filmagem, a regra dos terços. É muito mais interessante você colocar o objeto que você está gravando, a pessoa, o produto, nos pontos de interseção. Cientificamente, a gente consegue, a nossa visão, ela enxerga de forma de Z, né? E aí, esses pontos de interseção, já foi comprovado que quando você coloca a imagem ali, ela fica mais esteticamente. Então, gente, não é só sair filmando. Se preocupe com a composição da imagem, se preocupa com a sua movimentação. E aí eu vou botar falando de composição de movimentação. Eu vou colocar aqui no YouTube aqui, mais a cena de produtos. A gente queria ir passando o celular pelos produtos para revelar o Whey Protein, que é um dos cargos-chefes da empresa. Então vamos passar pelo pré-treino, passa pelos 2 produtos, Xilitol e o Chocobon, e depois vamos pro Whey Protein. Como vamos fazer isso sem a gente colocar a nossa mão ali para tirar, né? A gente amarrou uma linha atrás do produto, né? Dos produtos do meio. E aí na hora que eu ia afastando, eu dava o comando, a Marion debaixo da mesa
puxava a linha e o produto afastava enquanto eu aproximava o celular. Esse é um take criativo, né? A gente teve essa ideia e vamos executar. Então, o mais difícil é você fazer o sistema rodar na hora, mas depois que roda, fica lindo. Logo de cara. Na filmagem, pessoal, sempre, se você for gravar um casamento, gravar um comercial, o que for, não é interessante você revelar logo o assunto logo de cara, sabe? Sem nada, pegar e mostrar. É ter aquele charme ali, né? Quando você vai conhecer alguém, se você já chegar para a pessoa e falar, quero ficar com você, a pessoa vai fugir, né? Então você tem que ali e tal, mostra ali com calma, né? E aí é igual com o produto, você vai mostrar com calma, você vai chegar com calma, você vai revelar com calma. E é assim que a gente faz na filmagem, né? Às vezes a gente sai de um lugar escuro e mostra o objeto, a gente aproxima, a gente mostra detalhes. Eu gosto de muito começar a trabalhar com detalhes, né? Para antes de revelar. Então, é interessante você trabalhar dessa forma. Eu foquei no produto, como vocês puderam ver lá no vídeo. Eu foquei no produto e aí dei o comando para ela. E aí, quando eu fui afastando o celular do produto, ela colocou a mão ali para trabalhar, tá? Então, essa foi uma movimentação bacana. E é super simples de fazer. Você já tem o celular aí, você já tem aí um marido, ou um irmão, ou mãe, ou pai, que você possa estar pedindo para ele estar fazendo essas cenas aí que eu estou mostrando para vocês. E aí você vai treinando e depois vai vendo, coloca um computador depois, ou edita mesmo no celular, é interessante. Então, pessoal, resumindo, a gente teve, né, todo o processo, a gente teve um roteiro bem elaborado, que foi inclusive a live número 2, né? Se você não viu ali a live número 2, é interessante que você veja a live. Por quê? Você vai entender tudo que a gente gravou. Por que a gente gravou? Que eu fui explicando lá para vocês por que eu queria aquele roteiro, né? Quais serão as cenas. E a gente executou fielmente o que a gente planejou, né? E eu expliquei para vocês que o roteiro é a alma de tudo. Então, um bom roteiro, um bom trabalho, um trabalho forte de pré-produção é a alma do negócio, cara. Então, vocês têm que fazer esse trabalho antes, que foi a live 2. A hora da filmagem, a gente tá aqui nessa live de hoje, resumindo todo o processo para vocês entenderem. Se você tem aí um papel e uma caneta, vocês anotem, porque eu vou resumir tudo que eu dei hoje, tá bom? Vamos lá. E lembrando, cara, você tem um celular, você é capaz de fazer o que eu fiz, entendeu? Você é capaz, né? Basta a sua mente ter disposição, basta você ter disposição, ter atitude, que na verdade tudo é atitude, né? As suas atitudes vão determinar a sua direção. Então, se você não tiver atitude, não sair da inércia, não pegar o celular e vou acordar cedo, vou fazer umas cenas no mar, vou fazer umas cenas aqui na esquina de casa. Se você quer aprender a filmar bem, e se você não tiver atitude, você não vai longe. Mas se você quiser, não, vamos lá, você é capaz de realmente gravar como eu gravo, tá? E lembrando já, você que está aí, na live da semana que vem, eu vou explicar detalhadamente todo o meu processo de edição, tá? Porque vocês podem estar pensando, tá bom, ele gravou, mas ele editou, tal. Mas eu vou mostrar para vocês como eu editei, tá? Vou mostrar o passo a passo, sem frescura. Vou mostrar o que eu fiz, todos os elementos, né? Na edição do filme ali, não é só as imagens, teve uma trilha específica, teve elementos sonoros que eu incluí depois para dar mais vida. Isso tudo eu vou explicar para vocês na próxima live, beleza? Então vamos lá, resumindo. Regulou a câmera, o celular, né? É sempre interessante, já que eu falei câmera aqui, né? É um ato falho. Você considere o seu celular como uma câmera, tá? Esqueça que ele é o celular quando você estiver filmando. Considere ele como uma câmera, olhe para ele como uma câmera, regule ele como uma câmera, tá? Existem aplicativos que você consegue ter o controle total e você pode usar só a câmera do seu celular, como eu fiz nessa campanha, tá? Para mostrar para vocês que é possível também. Regulou em 4K, 24 frames, tá com o roteiro em mãos,
procura uma hora mais cedo ou final de tarde, bem cedinho ou final de tarde para gravar, se você for gravar externo. É sempre bom que você estiver gravando com o celular, se preocupar com a iluminação, né? Externamente, essa luz do amanhecer e do final de tarde é melhor. Internamente, você tem que aproveitar uma luz que esteja vindo de uma janela, usar alguns LEDs, porque a iluminação tem que trabalhar a seu favor, principalmente quando você está trabalhando com um celular que tem uma câmera pequena, né? O sensor dele da câmera aqui é muito pequeno, então você tem que usar a luz a seu favor. Se você não tiver um local bem iluminado, não vai ficar legal. O celular ainda não é capaz de trabalhar com baixa luminosidade, assim, alguns já estão mais evoluídos, mas mesmo assim não chega a ser igual a uma câmera que tem um sensor grande, consegue capturar mais luz, trabalha numa ISO melhor, tá bom? Então se preocupe com a iluminação, senão sua filmagem não vai ficar legal. Iluminação, a locação é você aproveitar os elementos da natureza, né? Se for a pegada do seu vídeo, né? Pegar as cenas várias vezes, né? A mesma cena, a movimentação, repete várias vezes a cena de vários ângulos diferentes, porque assim você vai ter o quê? Variedade na sua edição, variedade de corte. Filma de longe, filma de close, a mesma cena, tá? Tenta repetir sempre igualzinho. Foco no produto, né? Quando se você estiver gravando uma campanha ou algum comercial ou um vídeo para sua empresa ou você tem uma loja que quer gravar suas roupas, tenta pegar os detalhes do seu produto também, não ficar só de longe. Então essa variedade é o que vai fazer a diferença na hora da edição. Então, você já fez a regulagem, já escolheu a melhor hora do dia para gravar, você já escolheu o melhor cenário, que tem uma luz boa, né? um nascer do sol, no caso aqui a gente gravou na praia. Temos a modelo, no caso a Marion, ela já tinha acompanhado desde o começo o roteiro comigo, mas se for uma modelo que você vai conhecer no dia, na verdade você tem que fazer um contato antes, né? Se você não tiver uma agência por trás, cuidando de tudo, você mesmo faz o contato e explica, olha, a cena vai ser assim, nós vamos trabalhar assim, para ela não chegar ali e cair de paraquedas sem saber o que fazer. Você planeja antes e faz o contato das cenas, faz um ensaio, marque antes um ensaio de repente das cenas. Isso vai te ajudar muito na hora da gravação. Fez a filmagem, acompanhou o produto como eu fiz, a movimentação de câmera, tá? Como tá aqui no YouTube. Foi criativo, né, na hora dos seus takes, não ficou ali parado só gravando. E aí, como é que você finaliza? Na edição, né? Depois que você fez todo esse processo de filmagem, pegou as melhores cenas possíveis, aí para o editor, seja você ou um amigo ou um editor que você vai contratar para a sua filmagem, o editor agradece pela quantidade de material rico que você está oferecendo para ele. Então, eu não estou falando para você sair filmando desembestado e sem propósito. Foi o que eu expliquei nessa live. Toda a filmagem, né, você tem que fazer o roteiro, você tem que na hora ali fazer o in e o out, aonde eu vou começar, aonde que eu vou terminar esse take, tá? Tem uma cena aqui bem bacana. Esse Perfex, ele ajuda ao celular a deslizar em superfícies lisas. Então, isso trabalha como se fosse um slider, né? Um slider, para quem entende da área de filmagem, né? É um trilho, né? Você consegue aproximar, consegue trabalhar ele lateralmente, né? Então, isso é um recurso criativo que você tem que usar ali na hora. Então, não tem desculpa para você fazer uma boa imagem. Ah, fica tremendo. Não, coloca ali um Perfex, treina aí em casa, pega aí um Perfex, usa o celular, coloca ali um copo na frente ou algum objeto, aproxima, afasta. Você vai ver que vai ter muita imagem bacana que você não notava que você é capaz de fazer, entendeu? Na live da semana que vem, da terça-feira, eu vou mostrar para vocês, né, todo o meu processo de gravação, de edição, tá? Desde o começo. Eu vou desmembrar toda a minha edição, né? E vou explicar para vocês por que eu coloquei aquele take aquela hora, qual o efeito que eu utilizei, né? O que eu faço para deixar a correção de cor mais cinematográfica, porque o celular ele grava com a imagem já muito contrastada, né? Diferente de câmeras
pouco mais profissionais, que você consegue trabalhar em log, consegue trabalhar não saturando muito ali a cor, você não estoura o branco nem os blacks, né? Você consegue trabalhar de uma forma que dá maior latitude para você na edição. Já o celular não, a imagem já vem bem contrastada, né? E eu não quero essa imagem muito contrastada para minha filmagem porque ela não é uma imagem muito cinematográfica. Então eu tenho umas dicas que você só vai ver na próxima live. Essas dicas eu vou mostrar para vocês como que eu faço para burlar isso aí, tirar essa imagem bem contrastada do celular e deixar ela com esse look cinematográfico que vocês puderam ver nessa campanha. Muitas pessoas não acreditaram que eu gravei com celular. Não é possível, esse cara está gravando com câmera e está usando o marketing para poder falar que é com o celular. Mas foi 100% celular, 100% iPhone. Muitos estão perguntando qual iPhone também. Eu não gosto de ficar respondendo muito porque as pessoas ficam... Ah, ficou bom porque é o iPhone X, porque é o iPhone 8, porque é o Samsung e tal. Não importa, importa é você que está ali por trás da câmera. Mas eu utilizei um iPhone XR, tá? E muitas gravações também eu faço com o iPhone 8, que filma em 4K. Então, se você também tem um Samsung S9 ou superior, lançou um agora S20 que filma em 8K, nossa, é incrível. Então, e esse S20 parece que tem também um estabilizador interno. Você que tem dificuldade ali de tremer na hora de gravar, esse S20 já vai te ajudar nisso. E algumas câmeras profissionais já têm esse estabilizador interno, isso te ajuda na hora de filmar. E eu expliquei para vocês também como ali segurar o celular, né? Para você não tremer. Nessa live eu falei como é que foi minha movimentação de câmera. Isso tudo vai ajudar você a fazer um bom filme para o seu propósito. Seja um vídeo de turismo, seja um vídeo de culinária, né? Seja uma campanha, um fashion filme, seja o que for. Você sabendo operar o seu celular, sabendo se movimentar, você vai distrair o máximo, né, daquela situação e você vai surpreender o seu cliente e você mesmo vai se surpreender e ver que você é capaz de fazer boas imagens com o seu celular. Beleza, galera? Olha, vou abrir aqui tanto no Instagram quanto no YouTube, tá? Uma sessão de perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. Vamos lá. Como foi feita a cena do café? Eu expliquei. A cena do café, né, foi feita eu acompanhando a modelo, né? A modelo ela foi a Marion e eu acompanhei a mão dela fazendo a movimentação. Então, aqui está o celular, aqui está a caneca, tá? Então, vamos supor que eu vou vir beber a água. Então, essa é a cena, ó. E eu tô aqui filmando. Em vez de eu ficar aqui parado, gravando eu tomando, fazendo só isso aqui, rodando, eu faço o acompanhamento da cena. Então, é exatamente isso, pessoal, ó. Olha o que está acontecendo aqui, ó. Pá, pá. É o mesmo movimento, tem que ser no mesmo tempo, mesma velocidade, para dar o efeito que você precisa. No café foi feito exatamente da mesma forma, e aí é sempre a combinação de movimentos. Então você faz, você pensa, o primeiro é isso aqui, e tombou. Daqui a pouco ela vai pegar e colocar o açúcar. Então são takes que vão se complementando, e às vezes nem precisa de transição, porque você faz a transição na própria câmera, né? Na própria filmagem vem assim. Beleza? Respondi? Dica ninja, boa. Vamos lá. Cena do produto muito criativa, valeu. Grava um vídeo mostrando como fez os potes girarem. Vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz os potes girarem sozinhos, né? Primeiramente, se você tem uma esposa em casa, aproveita e bota ela de castigo debaixo da mesa. Pede para ela puxar a linha. É uma forma diferenciada de você dar um castigo ou no filho. Puxa essa linha aí. Então é basicamente isso. Vamos supor que isso aqui seja o pote, né? Eu coloco aqui uma fita durex ou uma fita isolante com a linha, né? Eu coloco bem rente
a base, né, do produto, e aí eu posiciono. Quando você puxa, ele automaticamente ele roda e vem para fora, ele roda e vem para fora. E isso causa um efeito bem bacana. E como eram 2 produtos, eu coloquei um produto aqui, o outro produto do outro lado, e aí uma linha saiu para cá na mesa, a outra linha saiu pelo outro lado, juntamos elas embaixo da mesa. Quando você puxa as duas, aí sai automaticamente as duas. Beleza? Mais algumas perguntas aqui. Vamos ver aqui no Instagram. Vamos lá, vamos ver. Galera, chegou a hora das perguntas. Quem quiser dúvida, é só perguntar aqui, tá bom? Esse meu Instagram também, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem inbox, tá? Eu vou estar respondendo para vocês. E aí, deixa eu ver aqui. Valeu, galera. Tô lendo os comentários. Obrigado. Um estabilizador para câmera ajuda bastante, né? Teve uma pergunta aqui. O estabilizador, existe o Osmo, né? Que eu já utilizei ele. Você coloca e ele estabiliza a câmera, o celular, na verdade, né? A gente está falando celular em 3 eixos, né? Tem para câmera também, que eu utilizo o Ronin S. Quando é que eu utilizo o estabilizador? Quando eu tenho que fazer imagens que eu tenho que aproximar de muito longe, andar muito, acompanhar a pessoa falando, sem tremer nada. Então, isso é interessante. Mas eu gosto de trabalhar, quando é para você filmar alguma situação, eu gosto de trabalhar no freehand, né, com o celular na mão, com a câmera na mão. Isso fica mais orgânico, né? Se você tiver ali a pegada, as técnicas que eu utilizo para filmar, você vai ter uma pegada suave na hora de gravar. Isso aproxima quem está assistindo. Não é uma câmera no tripé, né? Que se você ficar com o estabilizador parado e com a câmera em cima, vai virar um tripé, né? E você consegue estar parado, mas dando um movimento suave. Isso, um pequeno movimento que você faz com o celular ou com a sua câmera na mão, um pequeno mesmo. Quando você está vendo uma tela grande, já causa ali uma sensação de aproximação, né? Não está uma imagem muito parada, tá? Então, o estabilizador é importante para algumas situações, mas também, se você não tiver, também você consegue fazer várias cenas. Se você for ver aí nesse vídeo, eu vou colocar aqui no YouTube rapidinho de novo, a cena da corrida. Aqui está a cena do produto, né? O plano aberto dela correndo. E aí você tem uma cena que eu estou ali seguindo ela, que acho que é depois dessa aqui. Eu estou seguindo ela correndo de costas, sem estabilizador. E eu não utilizei nenhum recurso de estabilização. Essa aí, ó, estou correndo. Eu não usei nenhum recurso de estabilização na edição, né? Foi ali a minha movimentação que promoveu a câmera não tremer, né? Então tem que treinar um pouquinho, né? Eu trabalho com filmagem há mais de 10 anos, então eu sou desde a época que não tinha esses estabilizadores eletrônicos, né? A gente trabalhava com glide cam, que eram pezinhos, né? Do lado de outro, que estabilizava a câmera. Eu ficava cheio de tendinite, porque era pesado segurar aquilo. Depois foi aparecendo o Ronin, que era pesadão também, um estabilizador de câmera. O Ronin que segurava câmeras pesadas. Depois foi ficando mais portáteis, que é o que a gente tem hoje. A gente consegue ter um estabilizador leve para segurar câmeras leves também. Então, vocês puderam ver aí que o estabilizador é interessante, mas não para ficar só usando o estabilizador, tá? Para bem cenas específicas. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Beleza. Você acha que já somos capazes de fazer um casamento durante o dia com o celular? Olha, a filmagem de um casamento, ela primeiramente, né, você vai gravar de dia, vai ser de manhã cedo, né?
ou vai ser de dia a dia? Porque de dia, assim, se for para 11, meio-dia, vai ficar aquela luz dura, e se tiver um gazebo, ali dentro vai estar sombra, e você não vai conseguir iluminar legal para utilizar o seu celular. Então, durante o casamento também você precisa ter... você não pode ficar muito perto dos noivos, né? Porque senão você vai tirar a atenção de toda a cerimônia, né? Eu vou responder aqui para o Instagram que o Luiz está aqui. Então, imagina só, você não pode usar o zoom do celular, porque vai perder muita qualidade, né? Se você quiser aproximar o que está acontecendo. Aí você vai lá, chega perto ali dos noivos, vai tirar a atenção toda a cerimônia. Agora você consegue utilizar o celular durante o casamento para fazer cena de produtos, né? Produtos não, da aliança, você quer fazer um buquê, quer fazer até a própria cena da noiva de dia, correndo. Você tá ali com o celular ali, você consegue gravar também, em 4K, entendeu? Mas fica bem limitado para uma cerimônia, né? Para coisas que estão acontecendo ali ao vivo, né? E você não pode aproximar para pegar o melhor take, senão você vai poluir a cena do casamento, né? Se estiver só filmando com o celular, se fosse uma gravação, né? Que você tivesse todo o controle, pudesse aproximar dos noivos, fazer enquadramento, vários celulares, e a luz está de manhã cedo, pô, dá para fazer, mas não é a realidade, né? A gente não vai conseguir fazer isso não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigado aí pela presença de vocês no Instagram, no YouTube. Foi um prazer explicar para vocês como é que eu faço meu processo de filmagem utilizando o celular. O interessante é você entender que você é capaz de fazer altas imagens usando o seu próprio celular, seja qual for a sua razão. Se você é blogueira, quer se filmar, se você quer filmar a sua loja, se você quer viajar e fazer um bom vídeo da sua viagem, então você já vai pensando, se você assistiu minha live 2, você já vai pensando no roteiro da sua viagem, no storytelling, o que você vai contar. Eu vou começar a filmar da minha viagem, filmando a mala, depois eu vou filmar entrando no carro. Isso depois você consegue montar um vídeo irado da sua viagem, né? Então seja para qual for a razão, todo mundo precisa de vídeo, todo mundo hoje tem que mostrar alguma coisa. Então o vídeo, você saber filmar bem com o celular, vai fazer a diferença no que você precisar, tá? Então, muito obrigado. Na live da próxima semana, eu vou explicar o meu processo de edição, como eu editei esse filme da campanha, e eu vou explicar detalhadamente, sem frescura, não vou esconder nada dos efeitos, não tem nenhuma mágica ali escondida, eu vou abrir para vocês a minha timeline, poucas pessoas fazem isso, eu vou abrir minha timeline para vocês, eu vou mostrar, de mão beijada, é assim que eu faço meu processo de edição, é assim que eu tenho resultado. Então, galera, vocês entenderam como é que eu faço o roteiro, entenderam como é que eu filmo, e agora vocês vão entender como é que eu edito tudo para você ter o resultado que eu tenho, tá bom? Muito obrigado, agradeço muito a presença de vocês nessa live e até a semana que vem.